Graças a Deus por este dia. É com muita alegria, prezados irmãos, que eu chego até você, levando a preciosa palavra de Deus para edificação de nossas almas. E eu quero ler neste dia a palavra que encontra-se na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, eu vou começar mesmo do versículo 1 até o versículo 3. Mas antes eu quero pedir, se não for muito incômodo, que você deixe o seu like, se inscreva no canal, convide outros irmãos, outras irmãs para fazer parte deste canal. Faça a divulgação. E se você estiver interessado em aprender mais a respeito de Deus, embaixo no link você encontrará todas as informações necessárias a respeito da FAEST, a academia, sobre o estudo de teologia. O Senhor que te abençoe maravilhosamente. Meus irmãos, Paulo escreveu para os Colossenses, a igreja que estava em Colossos, mais ou menos nos anos 60. Paulo devia estar na prisão. E era a primeira prisão, então ele estava praticamente na sua casa, que ele ficou prisioneiro na sua própria casa. Mas nós encontramos algo importante, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e porquanto não viram o meu rosto em carne. A maior parte dos irmãos ali em Laodiceia não tinha visto Paulo, não conhecia, só sabia o conhecimento, a história dele, o falar dele e como Deus usava. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meus irmãos, a Paulo, este homem que Deus levantou de uma maneira tão poderosa, um homem culto, capacitado nas Escrituras, o homem que foi convertido através do encontro poderoso com Cristo, sendo Deus. Leia a passagem no caminho para Damasco, e depois lá, me parece que é o capítulo 22 de Atos, quando ele também faz um retrospecto ali em Jerusalém. Paulo não viu diretamente o Senhor, mas uma luz forte, luz poderosa. Eu entendo que ele teve uma experiência tão profunda com Cristo vivo agora, ele como Deus, não como Pedro teve, não como o discípulo teve, que embora estivesse no Monte das Oliveiras quando ele está subindo, mas Jesus não estava glorificado, ele estava ainda no corpo humano, mas parece que ali, aquela luz, Paulo não podia ver a pessoa, porque era o próprio poder do Filho de Deus, Deus divino, a segunda pessoa da Trindade. E aquilo mexeu tão profundamente com Paulo, meus irmãos, que até o seu nome foi trocado. De Saulo passou a ser chamado Paulo, de perseguidor passou a ser perseguido. E este homem passou uma boa temporada lá na Arábia, na região da Arábia, tudo leva a crer, ali junto do Monte Sinai. E ali ele ficou como ermitão. E ali ele começou a receber e ter revelações profundas, porque ele tivera um encontro com Deus no seu poder. Jesus como Filho de Deus mesmo glorificado, algo tão importante. Então ele diz que ele queria que os corações dos irmãos fossem consolados, estivessem unidos em amor. Precisa ter amor na igreja, a igreja é para ter amor, meus irmãos. E ele ainda acrescenta, e seja enriquecido da plenitude da inteligência. Oh, meus irmãos,
enriquecido da plenitude total, essa inteligência que vem de Deus, que chamamos sabedoria, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, o mistério, algo tão importante. Filho de Deus, Deus, segunda pessoa da Trindade. Ele se esvazia da sua glória, do seu poder e nasce como uma criança, toma a natureza humana. Isso é o mistério do chamado Cristo, o Messias, que os judeus não entenderam. Nos dias de Cristo, tinha judeus sinceros, fiéis. Embora os fariseus fizeram a maior guerra contra Jesus, mas tinha fariseu sincero, que a mente dele não alcançou para entender o Messias que eles esperavam. Faltou enriquecimento da plenitude da inteligência, mas Paulo está pedindo, ele pedia, combate em oração. Eu queria que a igreja de Laodiceia tivesse a plenitude da inteligência para ter um conhecimento profundo a respeito do mistério de Deus, que é Cristo. E não termina nisso. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meus irmãos, quanto temos que aprender, quantos temos que mergulhar na vida espiritual para ter a plenitude da inteligência. E essa plenitude da inteligência que fala não é pegar diploma, não estou combatendo o diploma, é muito bom, quem precisa estudar, que estude, mas é a sabedoria que vem de Deus. Se você é um estudioso e recebendo a plenitude da inteligência divina, você vai ser mais útil ainda. Então, a igreja precisa disso para entender quem é Cristo, o que é Cristo, o mistério de Deus. O segredo que estava oculto, que no Velho Testamento, homens tementes a Deus, homens estudiosos, homens como rabinos, profetas, não entenderam. E às vezes falaram dele, como Isaías fala, que é chamado de profeta Messias, mas não entenderam esse segredo, esse mistério da sabedoria de Deus, que é Cristo. Mas nós aprendemos. Parece-nos que na ideia, no pensamento de Paulo, os colossenses estavam iniciando a compreender, porque essa epístola, ao lado da epístola aos Efésios, é uma epístola de grande profundidade. E a profundidade espiritual. E essa profundidade espiritual nós estamos recebendo, aprendendo na medida do conhecimento, na medida da sabedoria, na medida da estatura da fé. E nós precisamos isto. Conhecimento de Deus, Cristo poderoso. Paulo nunca esqueceu aquele encontro que ele teve com Deus invisível, que não se pode ver. Ali estava a luz, uma luz forte, mas na luz tinha um ser que ele não pôde ver, só pode ver a voz, mas ele sabia que era Deus. Que coisa gloriosa, meus irmãos. O Senhor nos quer levar para uma maior profundidade espiritual, para conhecermos mais o mistério de Deus na pessoa de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meus irmãos, ore, clame e deseja aprender e ter conhecimento das coisas divinas. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, abençoa todo o teu servo, a tua serva que me ouve, Senhor, neste dia, Senhor. E vai colocando nos seus corações o desejo de aprender mais, de ter mais compreensão, de ser enriquecido pela inteligência espiritual. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.